Fala pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho de geopolítica, porque quando a gente olha o quadro atual desse início de 2024, o que a gente observa é que temos um mundo numa situação bem delicada, principalmente se olharmos o Oriente Médio e tudo o que está acontecendo nos últimos dias naquela região. Galera, Israel bombardeia a faixa de Gaza, Hezbollah ataca o norte de Israel, os Houthis atacam o sul do país, ambos respaldados pelo Irã. O Irã ataca grupo apoiado por Israel no Paquistão, um dia depois de lançar mísseis balísticos contra a Síria e o Iraque, alvejando bases de inteligência israelense. Israel ataca Beirute, no Líbano, para matar um dos líderes do Hamas. Navios transportam armas iranianas para os Houthis, grupo rebelde do Iêmen, que, por sua vez, tem atacado cargueiros do Ocidente no Mar Vermelho. Estados Unidos e Reino Unido bombardeiam alvos Houthis no Iêmen. O Oriente Médio, região que abriga países do leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, vive nesse momento uma teia de conflitos interligados entre si e em escalas sem precedentes na história moderna da região. Há algumas semanas, os Estados Unidos expressavam temor de que o conflito original entre Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, se espalhasse pela região, e a gente até falou sobre isso aqui no canal, o que pode, inclusive, causar um emaranhado de conflitos paralelos, envolvendo potências regionais, como, por exemplo, o Irã e a Arábia Saudita. Nessa semana, a escalada de ataques mostrou que isso já pode estar acontecendo, com a particularidade de que todos estão interligados. Vamos dar uma olhada para ter uma ideia do que está acontecendo. Tudo começa lá com a invasão do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista sequestrou centenas de pessoas e matou 1.404 pessoas. É a origem da nova onda de conflitos lá naquela região. O governo israelense, como esperado, ele vai responder com intensos bombardeios à faixa de Gaza, que já mataram pelo menos 24 mil pessoas até agora, nesse início de janeiro, segundo, claro, o governo local, controlado pelo Hamas. As primeiras manifestações de fora vieram do Hezbollah, um grupo rebelde do Líbano, financiado pelo Irã e que foi criado com o objetivo de destruir o Estado de Israel. Desde outubro, o Hezbollah vem fazendo ataques no norte de Israel, com o intuito de defender o Hamas e tenta também desestabilizar as tropas israelenses concentradas na faixa de Gaza, no sul. Semanas após o início da guerra, o exército israelense começou a interceptar mísseis lançados pelos Houthis, grupo rebelde do Iêmen financiado pelo Irã. Aos poucos, os Houthis foram ganhando mais protagonismo no conflito. Mal eram mencionados no ano passado. Rebeldes do grupo vêm atacando navios cargueiros do Ocidente que passam pelo Mar Vermelho, o único ponto de entrada e saída por mar de Israel, além do Mar Mediterrâneo. Já foram mais de 20 ataques a navios de diferentes países. Em retaliação, as ações dos Houthis, Estados Unidos e Reino Unido entraram oficialmente no conflito no dia 12 de janeiro, bombardeando mais de 60 alvos do grupo rebelde lá no Iêmen, inclusive na capital do país. Em retaliação, os Houthis dispararam um míssil de cruzeiro antinavio contra um destroyer da Marinha dos Estados Unidos no final de semana, mas o artefato foi interceptado e voltaram a atacar os navios. Na quarta-feira, dia 17 de janeiro, os Estados Unidos mudaram a classificação dos Houthis, agora considerado grupo terrorista pelo país. Em paralelo, Israel começou a contra-atacar para além da faixa de Gaza e diz ter matado membros do alto escalão do Hezbollah, do Hamas, lá no Líbano. Um desses ataques ocorreu na capital do Líbano, lá em Beirute. O governo libanês, que até então não havia entrado no conflito, culpou Israel e prometeu retaliação. O Irã já participava dessa teia de conflito, só que de maneira indireta, através do financiamento ao Hezbollah, ao Hamas e aos Houthis. Mas, depois das ações dos Estados Unidos e do Reino Unido, Teherã quis dar uma demonstração de força e fez 3 ataques. Na segunda-feira, dia 15 de janeiro, lançou mísseis contra alvos na Síria e no Iraque, alegando estar destruindo bases do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. E na terça-feira, dia 16 de janeiro, bombardeou o vizinho Paquistão, cujo governo é apoiado pelos Estados Unidos. Bases do grupo rebelde Jaish al-Adl. Teherã alega que esse grupo é financiado por Israel. Uma guerra que ficou, galera, terceirizada. Nas relações internacionais, a escalada ocorreu em parte porque o Irã está fazendo uma guerra por preocupação, através de apoio a outros grupos rebeldes como esse que eu citei aqui para vocês. E os ataques feitos por Teherã são uma tentativa de um país xiita tentar se impor na região diante de uma outra potência, a Arábia Saudita, cujo governo é sunita e é mais próximo dos Estados Unidos. Essa guerra ela ganha importância enorme
não só pela briga dos palestinos, mas também pelo contexto da onde ela está. Agrava o cenário de que as potências de fora podem participar de forma mais ativa nos conflitos, como a gente tem visto nos últimos dias. Os Estados Unidos, que vinham tentando se descolar do conflito, inclusive já pediram ao governo israelense que contenha os ataques à faixa de Gaza, vem demonstrando agora mais disposição em participar desse conflito. Não estamos à procura de uma guerra, não estamos à procura de expandir isso. Os Houthis têm uma escolha a fazer, disse terça-feira o porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, o John Kirby. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, o Jake Sullivan, disse em discurso no Fórum Econômico Mundial, que acontece nesta semana em Davos, na Suíça, que a crescente variedade de ataques significa que os aliados devem estar vigilantes com a possibilidade de que de fato estamos num caminho de escalada que temos que gerir. A verdade, galera, é que a situação está de fato escalando dia após dia. A situação está cada vez mais complicada. As grandes potências da região, elas são apoiadas por grupos rivais. Há, sem dúvida nenhuma, nos bastidores, influências de países como a Rússia, como a China, Estados Unidos. Os Estados Unidos diretamente agora já estão com a disposição de adentrar no conflito, já atacando um país independente, como é o que aconteceu no Iêmen, o que é muito preocupante. Agora o Irã ataca o Paquistão, ataca a Síria, ataca o Iraque, supostamente em bases de seus inimigos. Contudo, essa escalada pode ainda, eventualmente, levar a conflitos mais intensos na região. Os próximos capítulos desse conflito geopolítico tendem a ser bem delicados. E sem dúvida nenhuma, a participação das grandes potências, dos países que gerenciam essa geopolítica mundial, nesse contexto é importantíssimo. Tudo começando lá com um conflito lá em Israel, que escalou nas últimas semanas, né? Se imaginava que pudesse acontecer um conflito regional, visto que você tem posições diferentes de alguns países se aliando a diferentes atores geopolíticos internacionais. Contudo, isso tem se intensificado, essa escalada, nos últimos dias, frente aos acontecimentos da virada do ano para cá, principalmente relacionados à participação cada vez mais direta dos Estados Unidos no conflito e o avanço de Israel sobre o território de Gaza e também atacando vizinhos. A situação é bem delicada, pessoal, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar seus comentários e, claro, deixar seu like, que ajuda bastante a divulgar e, claro, indicar pra gente que é importante trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E a geopolítica, ela é algo extremamente necessário, já que um conflito regionalizado como esse pode escalar e pode ter proporções que venham a respingar como consequência em países como o nosso. Por isso é tão importante que a gente fique atento e acompanhe o que está acontecendo no nosso planeta. Obrigado pela audiência e pela paciência. Fique atento, daqui a pouco a gente volta com mais vídeos como esse para você. Obrigado e até a próxima.